Graças a Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos no livro do Apocalipse, estudando o Apocalipse capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós vamos estudar a carta que foi escrita à igreja em Pérgamo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12, até o versículo de número 17. É a carta que João recebeu e então escreveu à igreja em Pérgamo. Convido a todos os que podem, vamos abrir as Bíblias e vamos acompanhar então. Os queridos que estão pela internet, nos acompanhem aí. Pegue aí a sua Bíblia no iPad ou no celular, ou pegue a sua Bíblia. Acompanhe seu caderno de anotação. Se em algum momento for bom você entender, conceber de Deus uma revelação no texto, faz um print, posta ele, cita a igreja nas redes sociais, para que o conteúdo se torne relevante e isso então começa a ganhar um número de visibilidades bem interessante, porque na rede se tornou relevante. Não deixe de compartilhar o nosso culto. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e praticassem a fornicação. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Diga graças a Deus. Para aqueles que estão chegando agora, nos canais, nas mídias sociais da igreja, você encontra desde o capítulo de número 1, verso por verso. Nós estamos agora compartilhando com João da carta que ele recebe para escrever à igreja em Pérgamo. E o que é que consta, o que se destaca, o que salta já entre os textos, entre os versículos desta carta, é a mistura que a igreja vivia. Então, o que está sendo abordado, o perigo da mistura que estava dentro da igreja. E o pano de fundo aqui, que tem como base para comparação, para sustento dessa mistura, foram os dias de tribulação que Israel enfrentou ao longo do deserto. A igreja de Pérgamo, ela sofre com essa mistura, porque se você observar o versículo de número 13, está dizendo: eu conheço as tuas obras e onde tu habitas. Aí onde você habita tem o trono de Satanás. Então Jesus está dizendo: eu conheço você. Você mora no mesmo você mora em um condomínio e tem como vizinho Satanás. Aí onde você habita, o trono de Satanás está. E no meio da congregação, os membros de Balaão e os servos dos nicolaítas frequentam culto com você, Pérgamo. Lembre-se que quando nós introduzimos as cartas, elas não só apontam para períodos, estações e épocas, como elas apontam, quando a observação é feita à igreja, de uma forma coletiva, o Senhor então
traz isso para o singular e individualiza, dizendo: mas tenho contra ti, ou o teu, ou a tua, dizendo a coletividade da igreja, mas a repreensão é individual. Então é um risco que a igreja sempre vai correr. Se posicionar em uma região onde o trono de Satanás está, deixando acirrado as lutas espirituais, as batalhas espirituais, os enfrentamentos espirituais. Batalha na oração, batalha no jejum, batalha com os relacionamentos. Pastor, está difícil. É uma onda, né? Dependendo do lugar, uma onda de divórcios, uma onda de vícios, uma onda de destruição e falência, né? Perseguição em massa religiosa, resistência na sociedade, perseguição política, dependendo do lugar, em que ambiente está, em que lugar está a igreja, ou em que lugar você vai morar. De repente você muda para um conjunto de prédios que o trono de Satanás está lá, e você vê o quanto aquilo está ativo e se caracteriza pela mistura. Então o Senhor Jesus está chamando a atenção, dizendo: cuidado. Pérgamo estava sendo, ela era controlada pelo Estado nos dias de Constantino, e o Senhor está dizendo: cuidado com esse controle estatal que estão obrigando ou imprimindo sobre vocês, e está comprometendo a fé e a expectativa de vocês, de quem realmente é Senhor na vida de vocês. A Bíblia diz: cuidado ao anjo que está na igreja de Pérgamo, porque eu estou usando a mesma palavra, a palavra da verdade, ou a palavra a palavra aguda, a espada aguda de dois fios. A palavra Pérgamo, ela significa pergaminho, e ela estava geograficamente localizada a aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Esmirna. Geograficamente, o pastor José Carlos até poderia nos explicar melhor que região é essa. E Pérgamo, ela sofreu um embargo comercial dos egípcios, que deixaram de revender ou exportar os pergaminhos de palha tradicionais para escrita. Então, Pérgamo se viu obrigado a desenvolver um outro tipo de confecção, que foi pelos couros de animais, e ali se faziam os registros da história. Chegou um determinado período aqui, no momento, no auge de Pérgamo, onde a igreja estava envolvida com a mistura, que Pérgamo já tinha mais de 200.000 rolos entre grandes e pequenos. Era uma quantidade muito grande de registro histórico, político e religioso. E essa quantidade é enorme. Pérgamo era famoso pelos seus muitos registros e rolos de registros, que eram muitos. E era uma das razões pelas quais a igreja naquela época era questionada, era confrontada, porque o único registro que se tinha do Evangelho de Jesus era o testemunho de vida e de boca a boca. E a igreja naquela época era tida como uma igreja desprezível. Os romanos, quando chamavam os crentes de cristãos, não era um elogio, era uma piada, era uma humilhação. E os judeus os chamavam de nazareno. Então, eles tinham um estreito de relação social assim, de bastante tensão. Aonde estão as verdades de vocês? Não, é o testemunho que nós carregamos no nosso coração. Sim, mas nós de Pérgamos e os nossos templos tem 200.000 rolos escritos para contar a nossa história, os nossos feitos e aquilo que a gente acredita. Então é complicado. Então, numa esfera completa, um pouco diferente hoje, você se sente constrangido se não estiver preparado na defesa da sua fé. Porque tem gente que estuda muito aí fora. E nem todo mundo é tão potencialmente espiritual assim quanto você, para sentir o que você sente. Então é importante conhecer para a defesa da fé. E assim vai surgindo a igreja de Pérgamo. Pérgamo também ela era conhecida por ser um centro religioso, com referência a dois deuses especificamente, que apontavam ou sugeriam a salvação para o homem naquele tempo. Eles queriam assumir a postura de santos salvadores.
havia uma estátua gigantesca, que era uma das 7 maravilhas da época. Uma estátua de 13 metros de altura oferecida a Zeus. E havia todo um culto sistemático oferecido a um deus por um nome esquisito, chamado de Esculápio, que era conhecido de Deus da cura. E pessoas vinham de muito longe para cultuar a Zeus, para cultuar esse tal de Esculápio aqui. E esse Esculápio, ele era adorado, era o deus da cura, reconhecido como o deus da cura, e o animal que simbolizava o seu poder de cura era uma serpente. E essa é a referência, com base nesse deus grego aqui, que a medicina associou ao seu emblema uma serpente. Não sei se você já viu que o emblema da medicina tem uma serpentezinha envolvida. Vem desses primórdios aqui, com base nessa divindade grega, esse tal de Esculápio, que é um nome esquisito, e é onde tem os brasões ali. Os dois tinham como raiz da palavra grega a mesma expressão de soter, que aponta para a ideia de soterologia, ou aquele que pode aplacar os pecados e ser suficiente para salvar. Então o conflito aumentava ali na igreja de Pérgamos, porque a igreja convertida não aceitava prestar cultos a estes deuses. E quando Paulo diz que não se deveria comer, que não devia se dar a prática da idolatria junto da mesa, é porque toda forma, origem, modelo e tipo de comida eram oferecida a estes deuses. Então a participação dessas comidas era um convite à idolatria. A idolatria que acontecia junto da mesa. Então não era fácil a vida de Pérgamo. Eles precisavam lutar contra esses com toda essa história, com toda essa fúria religiosa, com toda essa idolatria e a imposição da idolatria. Veja que eles se organizavam de casa em casa, de árvores em árvores, de parques em parques ou pelas ruas. E naquela época, esses deuses aqui, Zeus e Esculápio, já havia em todo o grande mundo naquela época mais de 200 templos dedicados a eles. Então quando eles chegavam diziam, não, nós somos testemunhas de Jesus. Eles perguntavam, onde está o templo? Aí a igreja dizia, não, está aqui, eu sou o templo. E eles eram motivos de chacota. Não, nós somos o templo, ele habita aqui dentro de nós. Então veja que até hoje essa ideia megalomaníaca de achar que igreja é só prédio impera no coração de muita gente. Porque tem muita gente que acredita que uma obra de sucesso é medida pelo tamanho do prédio que você constrói, e isso é absurdo. A igreja é feita de gente. A igreja é feita de pessoas e nós somos o templo da habitação dele. Então viver como igreja nos dias de Pérgamo era quase que insuportável. A zombaria era muito grande, então eles foram chamados de desleais a Roma, porque se eles não comessem a comida dedicada a Zeus, eles estavam traindo Roma. Se eles não comessem a comida dedicada ao Esculápio, eles estavam sendo traidores. Então eles eram acusados de sedição, de traição. Eles eram perseguidos e mortos, porque o governador daquele lugar tinha essa autoridade de julgar e condenar, inclusive mandar matar. O versículo 13, conheço as tuas obras e onde habitas, que és o trono, ou onde está o trono de Satanás. E esse trono de Satanás, segundo a orientação que João recebe do próprio Senhor Jesus, ele estava implantado na cidade. Então o trono de Satanás estava em Pérgamo, e a base da doutrina do trono de Satanás, que estava em Pérgamo, era a doutrina de Balaão, com motivação nicolaíta. Olha que desgraça um negócio desse, irmão. Percebe? E ele chama a atenção dizendo, cuidado, porque esta doutrina se baseia no engano. Essa doutrina se baseia no tropeço. É esse o espírito que move o trono de Satanás, que está aí no meio aonde você habita.
O trono de Satanás, baseado na doutrina de Balaão, ele era estimulado pelo egoísmo, pelo interesse centralizador. Ele tinha como base o centro de culto, o imperador, ou o homem forte, ou o homem que tinha o poder de controle. Era um centro pagão de idolatria. Por que eu estou fazendo essas pausas e falando assim de forma cintilante, de forma clara, quase que sonora para o lado de fora? É porque alguns ambientes culticos, denominacionais, têm essa característica. Parece que tem como base a doutrina do interesse próprio. É regido pelo egoísmo. O culto gira em torno do centro, tem como base, tem como centro, e o culto gira em torno de um único indivíduo. Parece que tudo se constrói para o nome de um homem, se constrói para o nome de uma personalidade, se constrói para o nome de um império. Então isso vai criando uma mistura, porque todas as vezes que nós trabalhamos pelo nome de um homem, pelo nome de uma instituição, pelo nome de uma placa, e é a única coisa que importa. Então, tudo que se baseia em interesse, favoritismo, egoísmo, império, paganismo, idolatria. Percebe? Segundo a palavra de Deus, isso vai se constituindo uma sinagoga de Satanás, e o trono de Satanás vai sendo estabelecido ali, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. A ninguém. A palavra de Jesus é direta aqui, ele está dizendo: João, escreve isso. E Jesus vai julgando, sem ignorar o poder das circunstâncias aqui, da atmosfera que envolvia a igreja de Pérgamo. Ele está dizendo: você mora num conjunto habitacional e Satanás é teu vizinho. Então deixa eu te perguntar, Pérgamo, como que você consegue viver sendo vizinho do trono de Satanás? Não deve estar sendo fácil a sua vida. Todas as igrejas que recebem a palavra de Jesus ao longo das cartas, todas as cidades citadas estavam baixo a influência de Satanás. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2, Colossenses capítulo de número 2, e no versículo de número 18, o texto diz assim, Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 18, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Esse é o ambiente da sinagoga de Satanás, onde o trono de Satanás está e a doutrina de Balaão impera. Ninguém vos domine, porque existe um excesso, uma necessidade de potencializar o espiritual além do que já se está espiritualizado. Então há uma loucura, a pessoa se perde na sua vã compreensão e no seu inchaço carnal. Se você voltar alguns versículos atrás, eu peço que você faça. Versículo de número 12, capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, vamos seguir a leitura toda. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Se alguém esteve aqui na primeira reunião do domingo passado e não ouviu falar do batismo, nós teremos um batismo com quase 12 candidatos. Se você ainda não desceu nas águas, nos procure. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e destes triunfou em si mesmo. Acabou. Ele fez. A ele a glória. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ele está dizendo, ninguém vos manipule baseando-se em memoriais. O novo está estabelecido nele, olhe para ele. Memoriais, versículo 10, que são sombra das coisas futuras, mas agora o corpo é Cristo. E aí vem o versículo 18, então que ninguém vos domine. O que nós temos no versículos 17, dos versículos 17 para trás? O que nós temos? Uma estrutura bíblica poderosa, centrada em Jesus, com foco em Jesus, no plano da salvação. A figura, a simbologia do antigo passa. O novo agora ganha força no corpo dele. É ele, Cristo. Então tem uma estruturação bíblica, de responsabilidade bíblica, que conecta o antigo com o novo, que sabe com precisão a movimentação de Deus ao longo da história para gerar em Cristo, por Cristo e para Cristo. A partir do versículo 18 tem o quê? Tem o quê? Ausência. É como se toda a história dos versículos de número 8 a 17 fossem ignoradas. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o sacrifício dele, não tem nada a ver com Jesus. É eu que vou determinar, e se for preciso, eu chamo até os anjos para provar que eu estou certo. Quem tem ouvidos, ouça. Então que ninguém vos domine a seu arbítrio, ou vontade, ou pretexto de humildade, quer dizer, é um apelo, não porque há algo além do sobrenatural acontecendo aqui, e eu posso descrevê-lo. E a Bíblia chama isso de carnal compreensão e inchaço. E Deus não dá sua glória a ninguém. Versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Pare de inventar coisas com base no inchaço e na carnal compreensão. Por quê? O corpo não precisa disso. Se estamos ligados à cabeça, crescimento em aumento. Se estamos ligados à cabeça, o crescimento é natural. Simples assim. Versículo 20. Porque se vocês estão mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Traz como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, porque as pessoas escolhem acreditar nisso. Humildade e a indisciplina do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Foi bom para o império, mas por que se dispersou? Por que acabou? Por que morreu? Por que não prevaleceu? Por que não permaneceu? Por que não estava lá? Porque ele não esteve lá. Ou a Bíblia está errada. É simples assim. E o Senhor diz, escute, conheço as tuas obras e sei onde você habita e com quem você está habitando, do lado de quem você está habitando. Ele está dizendo, Pérgamo, cuidado, igreja de Pérgamo, porque o trono de Satanás escolheu você de forma estratégica. É estratégico, ele desejou se posicionar nisso. Por quê? Meu Deus do céu. Tem umas coisas que às vezes não é nem bom a gente ler, interpretar, ler e entender. A centralidade, a igreja em Pérgamo, Pérgamo geograficamente, o trono de Satanás se posicionando. Qual é a imagem central? A chave central do Apocalipse é Cristo. E qual é a imagem central que deve prevalecer quando você abre o Apocalipse? O trono
de Deus. Então ele está dizendo assim: Satanás quer colocar o seu trono do lado do trono de Deus. A centralidade de adoração, para quem temos que olhar. Então, é uma figura contrária. Cuidado, porque o único trono aqui é o de Deus. Mas Satanás colocou o trono aí, Pérgamo. Percebe? Todas as vezes que nós vamos diminuindo essa expressão do trono de Deus e permitindo que o trono do império apareça, Deus vai se ausentando, se ausentando, se ausentando. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de conflito. Deus não é um Deus que diz assim: eu vou confundir a todos no sentido de que me tornarei inconsequente e irresponsável com a prova que eles estão passando. Não. Só tem um trono na nossa vida. Não pode ser compartilhado com o trono de Satanás. Não podemos ter a base de doutrina, a doutrina de Balaão, que manipula pelo inchaço. Agora, ele considera algumas coisas. Ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, e mesmo o trono de Satanás, que é onde você habita, mesmo assim, você tem retido o meu nome. Essa expressão significa: ainda bem que você se apegou a mim com todas as suas forças. Ainda bem, menos mal. Ainda bem que você se apegou, porque a intenção do trono de Satanás é te arrancar. Por quê? Porque toda luta vai girar em torno do nome de Jesus. E essa a consequência final. É a dispersão do povo que nunca se apegou à fé. Então o povo se dispersa. Mas, igreja de Pérgamo, mesmo assim, você reteve o meu nome, você não negou minha fé. Era para você ter sido arrancado com tudo, mas você se apegou com força, você agarrou, você reteve o meu nome. Versículo de número 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tu tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, eles estão frequentando as reuniões com vocês, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e praticassem a fornicação. Porque esses discípulos de Balaão aqui, esses membros de Balaão aqui, a doutrina de Balaão é a mesma doutrina de Jezabel. É a mesma doutrina. Olha lá no Apocalipse capítulo 2. E no versículo de número 20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O espírito de Balaão que operava era o mesmo espírito que operava em Jezabel. E ele está dizendo assim: mas vocês não se deixaram intimidar. Debaixo de toda essa pressão, debaixo de toda essa perseguição, debaixo de toda essa acusação, ainda assim eu tenho com você um favor. Eu conheço as tuas obras e você reteve o meu nome, você guardou a minha fé. Porém ele está dizendo: eu tenho contra ti pouca coisa. O que significa essa pouca coisa? Parece insignificante, mas é o suficiente para manter Jezabel no meio de vocês. Essa mesma insignificância é porque ele leva lá atrás, a expressão que ele está trazendo é lá atrás, do conselho de Balaão a Balaque. Porque quando chegaram para Balaão dizendo: vamos fazer com que eles pequem contra Deus, vamos fazer, como que a gente faz para destruí-los? Vamos levantar um exército contra eles? Vamos levantar um cerco contra eles? Vamos armar uma emboscada? Vamos cercá-los com os nossos melhores soldados? Vamos liberar sobre ele animais? Vamos começar uma perseguição incansável? E Balaão dizendo: vocês não estão entendendo. Não há o que vocês façam que pega nessa gente, porque o Deus deles é poderoso. O Deus deles é poderoso. Vocês não têm como parar essa gente. Aí Balaão diz assim: só tem uma coisinha insignificante que para eles.
Você percebeu que quando você tem uma luta muito grande, fica muito claro com quem você está lutando. Você se prepara e se organiza e parece até valente, mas na verdade são coisinhas insignificantes que nos derrubam. São coisinhas insignificantes que nos derrubam. Não, esse povo aí não cai com coisa grande não. Se abrir um buraco, Deus vai fechar. Se tentar queimar eles, ninguém vai sair queimado. Se jogar numa fornalha, Deus vai entrar com eles. Ninguém põe a mão nesse povo. Só tem uma coisinha insignificante. O quê? Prostituição e idolatria. Foi isso que ele está dizendo. Só tem uma pouquinha coisa. Jesus está trazendo a mesma expressão da insignificância lá de trás. Olha o versículo 14 do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 14. Algumas poucas coisas. Coisa insignificante. As mesmas coisas insignificantes que atentaram contra o meu povo lá no deserto, nos dias de Balaão. Faça com que eles se encantem pelas donzelas, pelas mulheres, e que eles comam dos animais sacrificados aos ídolos, então eles vão pecar. Quer dizer, é a mistura. Porque diante de um ataque de um exército, diante de uma resistência muito maior, isso não era nada. Era porque decair na graça no sentido de abandonar a Deus ou trair na fidelidade de Deus através da prática da moralidade, da imoralidade, era romper com o matrimônio em Deus. E aí então era uma queda direta para a vergonha, para a devassidão, para o escândalo, para a dor. Versículo de número 14, ele está dizendo: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que não são vencidos por grandes lutas, mas por ninharinhas, coisinhas à toa, que comprometem o culto e derrotam a casa, trazem derrota sobre a família, é um desespero. E o Senhor está dizendo: tu tens os que da mesma forma sustentam, tu tens aqueles que ainda creem, que ainda praticam, aqueles que se alimentam desse tropeço, desse engano. Você tem duas forças caminhando com você, igreja de Pérgamo. Você está permitindo a doutrina de Balaão e que os nicolaítas também preguem junto de vocês. Que haja profanação do altar, do culto, das alianças. O Senhor está chamando a atenção, Ele está dizendo: eu preciso que haja luz, que a luz volte aí. A minha palavra é de 2 gumes, ela é uma palavra aguda de 2 fios, e é contra a palavra, porque ele está dizendo: só tem uma forma de você se posicionar, é a defesa da sua fé verbal. Declare abertamente em quem você confia e em quem você acredita. Abra a tua boca e dá testemunho. Quando vier os de Balaão, diga: o Senhor te repreenda. Quando vier os de Nicolaíta, diga: eu amo meu Senhor e dele eu não desisto. Quando vierem os de Jezabel, diga: eu te repreendo, sai da minha casa e da minha família. Usa o que eu sou para você, uma espada de 2 fios. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus não perdeu o seu corte, não perdeu a sua capacidade afiada de agir. A palavra de Deus, diga graças a Deus. Olha o versículo de número 15. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. E ele chama a atenção porque Balaque recebe de Balaão esse doutrinamento do inferno. E eles desempenham, esses nicolaítas desempenhavam uma espécie de papel na propagação da doutrina de Balaão, fazendo com que ela se tornasse cada vez mais ampla. Então no versículo 15 nós temos 2 posicionamentos aqui. Nós temos uma exortação e temos uma advertência. Primeiro, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Aí vem a advertência: cuidado que eu os odeio. Como é que a gente detém? Como que nós podemos deter? Como que a gente pode denunciar? Como que a gente pode
trazer à luz a doutrina de Balaão e os seus agentes nicolaítas, o nosso posicionamento através da palavra. E isso é prático no nosso culto. É assim que nós denunciamos. É quando os de Balaão e os nicolaítas chegam para escarnecer, não se responsabilizando com a adoração, não levando em conta a liturgia que quer atrair o céu, não levando em conta a palavra com responsabilidade, o ministério de louvor que vai servindo com total dedicação, e a zombaria ou o distanciamento ou a não participação. Como é que você vence a doutrina dos nicolaítas, que estão cheias de ninharias, que caem por coisas mínimas, que assistem, que ouvem, que vê, que acessam e chegam derrotados, destruídos, sem graça? Como é que a gente denuncia isso? Quando você vem e torna o seu culto extraordinário, na adoração, no serviço, na resposta ao altar, na celebração ao Senhor. E aqueles que são das doutrinas de Balaão vão ter que olhar e dizer: ou eu saio, ou eles passam por cima com a verdade, porque não é o meu lugar esta casa, a casa é de Deus, e a Ele seja a glória. Quem entende até aqui, diga graças a Deus. Versículo de número 16: arrepende-te, pois, quando não, breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Bendito seja o nome do Senhor. É um chamado ao arrependimento que vai sendo relevante em todas as cartas. E aqui o Senhor chama a atenção quando Ele diz: virei para batalhar. Quando você lê no princípio do Apocalipse também, lá no versículo de número 6 do capítulo 2, e depois nós temos também referências no capítulo de número 1, quando você lê o Senhor vem para batalhar, ou o Senhor vem para guerrear, é importante, aqui que entra o nosso posicionamento a respeito de fé. Essa batalha aqui, ela é uma batalha literal, sim, só que não é uma batalha que precisará ser travada. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito forte, guarda isso. Toda a batalha de Cristo Ele venceu no Calvário. Eu vou falar de novo. Toda guerra e toda batalha que Jesus teve que trilhar, batalhar, enfrentar, foi vencida no Calvário. Diga comigo: vencida no Calvário. Outra vez diga: vencida no Calvário. Então por que você lê no Apocalipse: virei para batalhar, virei para guerrear, virei para declarar guerra, virei para me posicionar em batalha? Por quê? A expectativa que existe é do pronunciamento da sentença por toda a eternidade daquele que é vitória. Quando a batalha de Armagedon, quando o confronto aos nicolaítas, quando o confronto dos de Baal começar, quando Cristo aparecer, Ele não vem para guerrear, Ele vem para pisar na batalha e a batalha acabar. Ah, quantos podem aplaudir a Jesus? Eu vou falar de novo: Ele não vem para fazer guerra. Quando Cristo chegar na batalha, a batalha, quando Ele pisar na batalha. Por quê? Porque no Calvário eu já venci todas estas batalhas. É por isso que quando você caminha cheio de Deus e tem na sua mente quem Cristo é, você só permanece em guerra por muito tempo, porque você não sabe quem venceu ela para você. Porque quando entramos em guerra, entramos só para dizer: eu estou passando por aqui nessa batalha, só para dizer para vocês quem já venceu essa guerra. O sangue de Jesus me garante vitória nesta guerra. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Desde o Calvário, Cristo não tem que guerrear mais nada. Ele não precisa mais se assegurar ou se autoafirmar no seu senhorio. Ele não tem que entrar numa guerra para provar que é Senhor, para provar que é Deus. Ele entra na batalha para fazer cessar a batalha. E tudo volta para o lugar.
tudo volta para o lugar. Diga graças a Deus, aleluia. Sim, pastor, e a resistência? A resistência existe. Segundo carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. A resistência, ela ainda existe, mas ela sofrerá o sopro da autoridade de Jesus. Quando Jesus pisar no campo de batalha, vai encerrar a guerra. Olha isso aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E vai estar o anticristo pulando, esperneando, e quem é comigo, e quem é contra mim, e quem vai pelejar comigo. Cristo aparece. E é nisso que nós escolhemos crer, porque é isto que a palavra diz. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos um pouquinho mais, livro do Apocalipse agora, capítulo de número 19. Isso é para você glorificar o seu Deus, exaltar o seu Deus. Quando você entrar em batalhas a comando dele, vai, meu filho, vai, você entra só para declarar quem é o lado vencedor. Eu estou entrando nessa prova só para dizer quem é que vai sair do outro lado em vitória, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo, e a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, e vá também ao verso de número 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O versículo 19 é o ambiente da guerra tenso. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo. Versículo 20, prende a besta, falso profeta, todo aquele que foi enganado, pega tudo isso e joga no fogo do inferno agora. Não teve guerra. Acabou a guerra. Não teve guerra. Quem é que vai lutar sobre nós? Prende, prende, prende tudo. Agora, acabou. Eu não vim lutar. Já lutei no Calvário. Eu não tenho que provar meu senhorio a ninguém. Quantos pode aplaudir a Jesus? E a Ele seja glória para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 16 se encerra dizendo: arrepende-te. Olha, oportunidade. Pois quando não, em breve virei a ti. O arrependimento se trata do quê? A permissão. Pela ausência do testemunho da palavra, permitiu-se a presença de Balaão, seu espírito, sua doutrina e os nicolaítas. A ausência do testemunho que declara a palavra, Cristo, fluindo através de você. Então temos aqui agora no versículo 16, uma oportunidade. Arrepende-te, senão juízo, virei e vou tratar. Versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós vamos concluir. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Esse maná escondido, esse novo nome, é o que fez a diferença na vida de Jacó. Lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 32, no versículo 28, quando ele grita dizendo: meu nome é Jacó, aquele que engana, sem questionar as variações possíveis de interpretação, mas a base é essa:
não te chamarás mais Jacó, mas um novo nome que você não sabe, o nome de príncipe que reina. E ao que vencer, dali ei que se assente comigo no trono. Príncipes e princesas que reinem comigo, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, príncipe de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7, um pouquinho mais atrás, quando você volta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ele usa, porque todo o ambiente é esse retorno ao paraíso de Deus aqui. O parâmetro é a ideia desse retorno, desse reposicionamento original para o qual o homem foi criado. E a carta de Pérgamo vai trabalhando, tendo como pano de fundo Israel. Ele respinga lá em Jacó, tem força sobre os dias de Moisés, e essa associação é a associação que se fez baseado na peregrinação, provisão, cuidado, alimentação, livramento no deserto. Então eu vou te provisionar, nessa pressão que você vive, Pérgamo, eu vou te provisionar no meio desse deserto, eu vou te arrancar e vou te dar um novo nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu estava esta semana conversando com o meu filho Ben, e ele compartilhou algo comigo, se não foi ontem à noite ou antes de ontem, e ele falou algo bastante interessante, e ele falava sobre o deserto, e ele disse assim: pai, o senhor já viu como funciona o teste de qualidade de praticamente tudo que você tem hoje, que é assegurado pelo sistema, né, que garante a segurança de determinado equipamento. Por exemplo, a roda de um carro. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético, não sei precisar, mas a proporção é exatamente essa. Se você compra a roda de um carro, um pneu de um carro, e o fabricante diz assim: esse pneu, ele pode rodar 60 mil quilômetros, por exemplo, ou sei lá, vamos colocar 20 mil milhas. Com esse pneu você pode rodar 20 mil milhas. Você sabe o teste que esse pneu é submetido para comprovar que ele pode rodar 20 mil milhas? Para a empresa garantir para você que aquele pneu pode suportar 20 mil milhas, eles testam ele por 5 vezes mais. Eles testam ele até 6 vezes mais. Eles testam aquele pneu por 120, 150, 180 mil milhas, para dizer assim: ele suporta 20 mil milhas. É assim o teste. Se você tem uma mesa, que o fabricante diz assim: essa mesa suporta 4 mil toneladas garantido. Para ele te garantir isso, é porque ela suportou 100 mil. É 5 vezes. 20, 30, 50, 80 mil toneladas. Aí ele diz: ela suporta 4 mil por muitos anos. De uma vez não, mas aquela 4 mil toneladas, ela vai levar por 10 anos, ela vai levar por 20 anos, ela vai levar por 30 anos. É assim que as coisas são testadas. Pastor, por que eu passei pelo deserto? Por que Deus me levou para aquele vale, pastor? Porque Deus me permitiu passar por aquilo. E lá vem Jesus, cheio do Espírito Santo, vindo do batismo de João, autoridade para curar, para libertar, para pôr em liberdade cativos. Meu Deus, lá vem Jesus. E conduzido pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado 40 dias. A versão de Marcos diz assim: e por 40 dias, todos os dias, peso, 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 peso. É o padrão de qualidade de Deus. Quando ele sai do outro lado, Deus diz assim: pode deixar que ele aguenta a cruz.
Pode deixar que ele aguenta a cruz, ele leva a humanidade, ele termina a obra, ele conclui. E você diz: pastor, eu quase morri naquela época, eu quase perdi minha família, eu quase perdi minha esposa, eu quase perdi os meus filhos, pastor, eu fui no vale, pastor, eu cheguei na falência. Por que tanta dor, pastor? Pastor, foi 100 toneladas. Então Deus está dizendo: com 5.000 você vai longe, você vai longe, rapaz. Se você aguentou tudo isso e não morreu, é com muito menos do que isso, porque Deus não nos dará carga maior que não possamos suportar, e se permitir a tribulação, enviará com ela o livramento. Quantos podem aplaudir? Deus pegou você e mandou tudo de uma vez. Aí você foi lá e Deus diz: aprovado, selo de qualidade. Pode pôr em cima dele que ele aguenta. Põe ministério de família que ele aguenta. Põe ministério de casais que ele aguenta. Coloca os jovens que ele aguenta. Coloca missões que ele vai aguentar. Entrega nele uma empresa. Entrega para ele 100 funcionários que ele tem estrutura. Dá na mão dele. Coloca na mão dele. Não, isso é pouquinho. Eu testei ele com 100 toneladas. Isso aí só tem 1 tonelada, ele tira de letra. Oh, diga graças a Deus. Ele está dizendo: porque eu te provei, Pérgamo, fica tranquilo que eu virei com o meu galardão, irei galardoar você. Quais são os galardões de Deus? Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, jamais ficará separado de mim para sempre, nunca mais. Eu vou te visitar com galardões. Comerá do maná escondido, que fala da refeição completa junto da mesa, aonde Cristo será o anfitrião. Vamos ser nutridos dele, vamos se encher dele. Ao que vencer, te darei outro galardão. Quais são os galardões? É o tribunal de Cristo. Ninguém será julgado, mas as obras sim. Mas conforme a vitória, ao que vencer, novo nome. Ao que vencer, maná escondido. Ao que vencer, pedra branca. Isso é maravilhoso. O que é pedra branca? Você já viu quando os corredores, os ginastas, os esportistas em Olimpíada, eles ganham as suas medalhas, eles ganham os seus troféus, mas quando eles voltam para a cidade deles, eles não pegaram. Eles vão para as Olimpíadas e ganham as medalhas, pastor, irmão Deildo. Mas quando eles voltam para a cidade deles, eles recebem uma placa com o nome deles, dizendo: vencedor. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, porque você voltou para casa vencedor dos seus dias. Diga glória a Deus. Galardões de Deus ao que vencer, dar-lhe poder sobre as nações. Ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Eu vou marcar a sua vida, eu vou lhe dar autoridade sobre as gentes e a terra. Ao que vencer, dar-lhe-ei o nome escrito no livro da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei a oportunidade de ser confessado diante dos anjos pelo meu Pai e por Deus. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Meu Deus do céu. Receberá a confissão do Pai, a confissão do Filho. Será coluna no templo de Deus. Receberá o nome da cidade de Deus. Terá sobre si o nome do Cordeiro. E se assentará junto com ele no trono, e a ele seja glória para sempre. Quantos podem dizer amém? Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. É o testemunho do nome dele, é a palavra com 2 fios, a palavra aguda que defende.
porque se levantava o imperador e todo o tempo em Constantino, e toda a influência dos impérios e toda a imposição, e ele se defendiam dizendo: nós temos um Senhor, nós cremos na sua vida, a nossa fé está nele, estamos apegados a ele, estamos retendo o seu nome, estamos agarrados com o seu nome, nós não diminuímos a fé, nós estamos cheios de esperança. Então denunciamos todos aqueles que alimentam o trono de Satanás, e isto é apagado, arrancado no meio de nós, e nós permanecemos fiéis, porque comeremos do maná escondido, receberemos a provisão. É a prova do deserto, são 100 toneladas para você suportar 1000 e ir mais longe. Foi por isso que você foi tão provado, foi por isso que você foi levado à lona, foi por isso que você foi abandonado, deixado, isolado, foi por essa razão, porque agora com muito menos, sim, porque o que você passou, só Deus e você sabe, até onde você desceu, o peso que foi, o quanto machucou, o quanto doeu. É porque agora você pode ir muito mais longe, com muito menos, porque Deus não nos dá a prova que não possamos suportar. E se Ele permitir a tribulação, Ele dará o livramento. Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Te dou graças pela vida dos teus filhos. Te dou graça por tua igreja. Te dou graça, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Guarda os teus filhos, guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Livra-nos, ó Deus, do trono de Satanás. Livra-nos, ó Deus, da doutrina de Balaão. Livra-nos, ó Deus, dos agentes nicolaítas. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Prepara-nos, ó Deus, para o maná escondido. Prepara-nos, ó Deus, para o maná escondido. Prepara-nos para a pedra branca. Prepara-nos para um novo nome. Prepara-nos como colunas. Prepara-nos, ó Deus, para recebermos a confissão diante dos anjos. Senhor, ergue a cabeça dos teus filhos que até hoje não entendiam, porque a prova foi tão intensa, porque o vale foi tão profundo, porque a noite foi tão escura, porque o deserto demorou tanto, mas agora o Senhor os tirou de lá para irem muito mais longe, é daqui para a eternidade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Deus seja louvado. Por isso eu abençoo os teus filhos com esta palavra no nome de Jesus. Diga graças a Deus.